Olá, eu sou Camila Inácio e esse é o Pod Plurais, um podcast que é um catalisador de mentes e temas plurais em busca de conscientização e evolução social. Se você chegou agora, já aproveita para seguir o nosso canal, clica aqui no sininho, já fica esperto nas nossas notificações para não perder nenhum vídeo. Aproveita também e salva e compartilha os nossos vídeos, porque os temas que a gente traz aqui merecem ser compartilhados e elevados a um outro nível. Vou começar me audiodescrevendo como eu sempre faço. Eu sou uma mulher negra, estou usando meus óculos dourados aqui como sempre. Hoje eu estou de cabelo trançado bem fininho, quase à altura da minha cintura, com um tom amarelo, assim, loiro, quase branco. Estou com o meu batom vermelho de sempre, uma camiseta branca, uma saia preta, sentada aqui no estúdio à frente do microfone bastante característico de podcast. Bom, estamos em janeiro, verão, um calor, férias escolares e férias de um monte de gente que já saiu da escola. Gente, tempo de viajar, né? Tempo de descansar, o corpo tá pedindo descanso, é uma época que a gente já chega cansado, né, em janeiro, então precisa desse tempo, precisa dessa quebra de rotina aí. E aí, pensando nessa necessidade generalizada da gente aqui, pensei, poxa, por que não falar sobre esse tema, né? Viajar. Quantas vezes a gente fala, puxa, eu quero viajar mais. Tem muita gente que fala, eu trabalho para viajar, meu sonho é viajar. Depois que tudo isso passar criação de filho, boleto para pagar, eu vou viajar. Agora, o quanto isso está próximo de nós, né? Será que viajar é para todo mundo? E é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Eu trouxe duas pessoas que, olha, se vocês querem viajar, falem com elas. São pessoas que têm perfis complementares, presta atenção, são perfis complementares e que trazem experiências de viagens e dicas e vivências que, assim, todo mundo merece ouvir um pouquinho da aula que essas mulheres trazem aqui pra gente. Thalita Caputo e Luana Gonçalves. Gente, escutem essas mulheres. Vou pedir para vocês se apresentarem, como eu sempre faço. Quem são vocês dentro e fora do LinkedIn? Oi, gente, tudo bom? Eu sou Thalita Caputo. Dentro do LinkedIn, a Thalita trabalha com compliance, proteção de dados, a famosa LGPD. No meio corporativo, no segmento financeiro. Hoje eu trabalho dentro da Cartões Elo e além, né, do chapéu dentro de compliance, eu também atuo com diversidade racial. Sou uma das líderes do nosso grupo de afinidade racial, que é chamado de Elo Black. E fora, a Thalita é a filha mais velha do José, da Edna, né? E eu tenho mais duas irmãs, a Tamara e a Gabriele. Então, tem um papel ali muito de ser a primeira a fazer uma viagem internacional para as Américas, para a Europa, a primeira a subir em um avião aos 17 anos sozinha. Ai, que lindo. A última das primeiras, né, tá? A última das primeiras. Exato. Lu? Eu sou Luana Gonçalves. No LinkedIn, minha amiga aí de longa data já me conhece um pouco no LinkedIn e fora dele também. Eu sou química aromista. Trabalho numa empresa de aromas, eu crio os aromas para a indústria alimentícia. E fora do LinkedIn, eu sou mãe de pet, lutadora de Muay Thai, casada, esposa do Jonas, meu super marido, e filha caçula, também muito linkado com o que você disse, a primeira a fazer muitas coisas dentro da família, a primeira a fazer um intercâmbio, a primeira a morar no exterior. Atualmente eu moro na Colômbia por conta do meu trabalho e aproveito muito essas oportunidades para viajar, para conhecer culturas, comidas, principalmente porque como uma boa aromista eu gosto de comer, gosto de provar e que mais? É isso, de experimentar coisas novas, diferentes. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Um prazer, meninas. E vamos bater um papo aí sobre o que a gente mais gosta, viajar. Então, gente, aí olha só, eu dei alguns spoilers aqui, falei que vocês, é só linkar, né? Nosso tema é viagem, vocês são complementares. Conta pra gente por que
Tá, o que você acha que... Qual que é a sua experiência que faz você ser uma pessoa que tem esse patamar, essa vivência de vir aqui e contar pra gente? Eu tô perguntando isso, o Lu também, eu tô perguntando isso porque a gente tá inserido numa sociedade, querendo ou não, a gente tá no começo de janeiro, vamos falar sobre temas leves, mas é insociável a gente falar, né? Que a gente tá inserido numa sociedade que dita pra gente que viajar é pra poucos, viajar é muito caro, viajar é um sonho que não é alcançável para mulheres, então, para mulher preta, então. E aqui a gente tá num circuito que esses tabus, esses padrões caíram de há algum tempo, né? Então, conta pra gente um pouquinho da experiência de vocês, o porquê, como vocês chegam até aqui essa mesa depois de terem quebrado esses padrões aí que a sociedade nos dita. Então, eu venho de uma primeira viagem aos 17 anos, uma viagem de formatura. E ali eu me apaixonei. E tudo surgiu muito, eu falo que o universo muito conspirou muito. Eu participei do comitê de formatura, mas eu não tinha condição financeira de custear. Então, eu planejei junto com a equipe toda a viagem para Porto Seguro, mas eu não tinha condição. E uma amiga, na época, Juliana, chegou com um envelope e me deu e falou, tá aqui. Na época era R$550, eu não esqueço esse valor. Tá aqui, o dinheiro para você ir viajar junto comigo. Você precisa ir nessa viagem. Minha mãe e meu pai me deram um dinheiro para você ir comigo viajar. Então, eu não consegui fazer minha primeira viagem guardando aquele valor ou minha família me financiando, mas sim por um vínculo de amizade que eu tive. Que amiga, hein? Sim, carrego essa amiga assim no coração. Sinto muito porque com a vida a gente acabou perdendo ali o contato, mas o máximo possível que a gente conseguiu sempre foi muito forte. Eu sempre fui muito grata a ela, porque a minha paixão por viajar surgiu dali. Nasceu dali. Então, assim, meus pais nunca tinham subido em um avião. Então, eu fui a primeira da família a subir em um avião, né? E foi aquela festa, todo mundo indo no aeroporto, né? Para poder levar, para poder buscar. E a minha irmã mais nova, eu perguntei o que você quer que eu traga. E ela me pediu um coco. Que aí eu posso contar essa história também do coco. E essa história do coco, ela vai até para fora do país também. Que demais! Muito parecido nos casos, estou impressionada aqui. Eu sou do interior de São Paulo, então, para começar aqui, pra gente já era viagem vir para São Paulo, né? Eu sou de São Roque, não sei se vocês conhecem, a terra do vinho do estado de São Paulo. A gente vinha trem até, ônibus até Itapevi, trem até São Paulo para ir na 25 de março. E era a minha festa, era a minha viagem, né? Desde pequenininha. Mas os meus pais, assim, muito simples, muito tranquilos. A viagem da família era uma vez ao ano para praia, para Mongaguá, Praia Grande, Ilha Comprida. Quando a gente foi para São Sebastião, foi, nossa, né? Muito longe. E eu, com 19 anos, consegui uma bolsa de estudos pela faculdade e fui para o Canadá, no intercâmbio. A primeira vez que eu subi num avião, um voo de 12 horas, assim. Então, foi também todo mundo no aeroporto e com mala. Eu ia ficar 1 ano e meio fora, sozinha. Já começou estreando em grande estilo, hein, Lu? Sozinha, outra língua, né? Outro idioma, outra cultura. Então, a partir daí, acho que isso foi um marco bastante importante para mim. E ali eu comecei a ver que o mundo não era só aquela minha bolinha, né? Uhum. Então, antes disso, assim, também a primeira a estudar em São Paulo, então também já começa, né, os vizinhos, a família toda, porque ela vai pra São Paulo e tal, já era também essa coisa diferente. E quando eu voltei do intercâmbio, né, minha mãe falava, você tem rodinha no pé, porque abre a cabeça, né? Você fala, não, aqui já não é mais suficiente, você quer
ver mais, você quer explorar e tal. Gostei muito de natureza, então todas as viagens que eu faço sempre vai ter uma trilha, vai ter uma coisa assim, aquela cachoeira linda que todo mundo olha e fala assim, eu quero chegar nesse lugar. 15 quilômetros, amigo, caminhando. Tá, maravilhoso. Mas e comecei a viajar também como estagiária ainda. Então, fazendo um planejamento financeiro e tal, guardando dinheiro daqui e dali, para conseguir seguir com esse hobby que construí uma oportunidade que veio na minha vida. E não parei mais. É um vício. É perigoso. É perigoso, né? Olha vício. só que coisa, né? Eu sou formada em turismo. Quando eu fui escolher a minha profissão, eu pensei, bom, o que eu gosto de fazer? E eu sempre gostei muito de cultura, de pessoas. Sempre tive muita essa curiosidade. A gente também fazia viagens pra praia. E era interior, na casa de tio, da família, essas coisas não era nada muito, né, uau. E aí, quando eu escolhi viajar, quando eu tinha 12 anos a gente foi pra Disney. Todos os pais do prédio que a gente morava lá se organizaram e tal, e mandaram só os filhos pra Disney. E aí eu vi o guia de turismo levando aquelas crianças, eu fiquei encantada. E aí, quando eu escolhi a profissão, eu falei, bom, eu quero trabalhar com isso. E eu me lembro que na faculdade, a nossa conversa era muito assim, eu vou ter uma pousada no Nordeste e assim vai ser a minha vida, né? Que loucura. E aí, na faculdade, eu tive 2 oportunidades, assim, uma que foi na faculdade, a outra que foi advinda dessa, que foi, a primeira foi fazer um estágio na Disney, então, vieram aqui, as pessoas do parque vieram aqui, selecionaram alguns estudantes, não sei o que, né? Também fizeram bolsa, fui. E aí eu fiquei convencida que eu tinha feito a melhor escolha. Aí eu voltei e também fui chamada para trabalhar em navio, que também me deu uma outra perspectiva. Então eu sempre tive essa certeza de que viajar abre mente. Muito. Quando eu voltei para o Brasil, eu queria, óbvio, eu precisava trabalhar, né? Você volta desempregada. E aí teve gente que me chamou para entrevista para falar, olha, eu fiquei curiosa de saber como é que você foi trabalhar nesses lugares. Então assim, eu não sei se eu vou te chamar, não sei se é o perfil que eu preciso, mas eu queria pelo menos ouvir, pelo menos te conhecer. Porque quando eu cheguei, isso tudo era mato, né? Não tinha internet pra você ir lá buscar, entendeu? As pessoas, ou você conversa com a pessoa, ou você não sabe. E aí, enfim, me lembro disso. De o quanto abre portas, mas o quanto eu fiquei também muitos anos pensando, não é pra mim. Eu viajei muitos lugares, principalmente quando eu estava no navio, eu viajei em muitos lugares, mas eu estava trabalhando. Depois eu voltei para o Brasil, passaram-se alguns anos, eu fui trabalhar numa multinacional que me mandou trabalhar fora, fazer alguns treinamentos, fiquei um tempo fora, voltei. Mas sempre as minhas viagens eram a trabalho. Porque eu tinha não era uma percepção, gente, era uma certeza absoluta, eu poderia apostar um dedo de que não é para mim. É caro, nunca pensei que fosse um luxo, sempre vi como algo assim necessário, mas sempre achei algo inalcançável, inatingível, né? Mas, gente, não, pra mim não. Até que comecei a ver movimentos de mulheres viajando sozinhas, mulheres, pessoas falando sobre planejamento financeiro, que é algo que não nos é ensinado. Meninas não são feitas para matemática, meninas pretas não são feitas. Aí é que, nossa, né? Então, o quanto isso, eu queria entender com toda essa construção, o quanto isso que nos foi imputado bloqueou vocês, porque assim, nós 3 estamos aqui, a não ser a viagem que meu pai me deu, tivemos as primeiras experiências já na vida adulta, né? Uhum. Como foi isso para vocês entenderem que não, viajar é para vocês e que não vou me deixar barrar por
posso dizer falácia? Uma falácia, né, da nossa sociedade que só nos limita. Sim. Como eu falei, ir para Bahia me arrebatou. E dali eu saí com um pensamento muito parecido com o seu. Vou fazer turismo. Olha, tá, Então, não sabia. eu me inscrevi, passei, mas por ser uma mulher preta, periférica, na época eu morava dentro de uma favela em Arthur Alvim, né? Hoje muito conhecido como a favela da Barroca. A gente não tinha condições, meus pais não conseguiram custear aquela faculdade, aí veio, vamos fazer aquele benefício lá com o governo, você faz a faculdade, depois você, né, paga, e meus pais falaram, a gente não consegue. E eu guardei aquele sonho do turismo. E quando será a minha próxima viagem? Então, eu viajei em 2002. Minha próxima viagem só foi em 2012, 10 anos depois. Aguardando, sabe? Mas ali pensando, o que eu vou fazer, como que eu posso fazer. E aí a minha próxima viagem foi para o Rio de Janeiro. Ônibus mesmo, virar a noite de ônibus, Ilha Grande. Ali eu já fui acompanhada, mas não era só aquilo que eu queria. A falácia vinha por terra ali, porque eu falei, se eu me planejar muito bem, eu consigo. E dali eu comecei a pensar nessa questão de planejamento financeiro para viajar, né? Então, hoje, eu já conheci mais de 11 países diferentes, tanto na América do Norte quanto na Europa, e já perdi a conta ali dos estados aqui no Brasil. E essa questão da gente inspirar pessoas, porque a minha irmã do meio viaja tanto quanto eu. E ela fala, você me viciou. Então, o meu vício mostrou para ela, né, que sim, é possível. Mesmo nós saindo da periferia, se a gente organizar, dá certo a viagem, né, dá certo ir para fora do país, que é algo também que muita gente fala que é barreira ali, né? Essa questão de viajar para fora. E eu falo que, no meu caso, eu fui para fora passando vários limites. Primeira viagem para fora do país, eu fui para Colômbia, San Andrés. Que delícia. Mas ali eu tinha um espanhol, né? Ali 2 anos de curso de espanhol, então conheci um lugar lindo, consegui. Mas o que me fez passar essa barreira foi quando eu fui para os Estados Unidos. Conheci a Disney, que era o sonho, aquele sonho de criança. Sim. Então, quando eu fui para Disney, eu fazia o inglês, mas eu não tinha um inglês fluente. E eu cheguei a ouvir, que aí o que bate muito na mulher preta, como que você vai para um país onde você não sabe nem falar a língua deles direito? E eu sou ousada. Foram 23 dias onde eu fui para Las Vegas, Nova York, Miami e Orlando sozinha. Então, foi algo assim que eu atravessei tudo que podia. O viajar sozinha, a barreira de viajar sozinha, sendo mulher, o idioma e me virar. Porque foi pesquisa e eu falo para vocês, foi um ano onde eu não gastava 1 centavo, comprava uma bala. Thalita, vamos? Não vou, porque eu tô guardando dinheiro. Então foi 1 ano guardando dinheiro para fazer essa viagem. E eu não me arrependo. Claro que de ter gasto nenhum centavo com nada. Então, assim, é algo que eu falo para as pessoas. Se planejem e façam uma viagem do sonho de vocês. Porque eu chorei em 2 momentos nessa viagem. Quando passou o cortejo lá na Disney, no Magic Kingdom, chorei quando o Mickey me acenou, eu lá sentada num solzão e ele acenou, eu chorei. E quando eu fui no parque aquático e vi as baleias, a Xabu, porque me veio na mente, eu via isso na televisão, na TV. O filme da Free Willy lá, eu via na televisão e eu tô aqui nesse momento, vivendo esse momento. Acho que é essa sensação, eu estou aqui. Eu tô presente, tô respirando esse ar.
Então, assim, eu me senti ali muito, muito vitoriosa, né? Principalmente porque os meus pais não conseguiram chegar nesse lugar, mas eles festejaram. Quando eu tirei o meu passaporte, eu lembro que o meu pai foi me entregar uma mala que eu tinha comprado. E eu falei, pai, eu tô pedindo essa mala porque eu vou viajar. E ele falou, você vai viajar pra onde? E eu tirei o meu passaporte e mostrei pra ele o meu visto. Falei, é pra aqui que eu vou viajar. Meu pai se emocionou muito e falou, olha só, de onde você saiu pra onde você tá indo hoje. E o pai tem muito orgulho de você por isso. Então, assim, nós, pessoas pretas, não é uma vitória única. É uma vitória em conjunto. Coletiva. É coletivo. A gente conseguir chegar. E para algumas pessoas pode ser, mas foi uma viagem. Mas para nós é muito importante, porque ninguém conseguiu ultrapassar. E eu fui a primeira, a minha irmã tá sendo, outra tia tá vindo, outro primo tá vindo. E hoje eu tenho mais pessoas que já viajaram Brasil e fora também, depois de ter essa experiência contada a partir das viagens que eu Na fiz. sua vivência. Que coisa linda, que depoimento. Adorei saber esses detalhes. Eu já sabia que dali ia vir, mas quando a gente começa a ver esses detalhes, é incrível, tá? Obrigada por compartilhar. Eu que agradeço. E você, Lu? Tem alguns links, assim, que acho que eu queria trazer da fala da Tá. Um que eu acho que tem uma questão muito importante da inspiração. Então, assim, que pessoas que estão aí, que não tiveram ainda essa vivência, que também possam usar isso como uma inspiração e que não tem idade, porque a hora que você falou da questão do idioma, lembrei muito da minha mãe. Contei aqui que a gente era pra praia, aquela viagem muito local, muito reduzido, e antes de ir pra Colômbia eu morei na Argentina. Na verdade, primeiro no intercâmbio, eu queria muito que minha mãe fosse pra lá me visitar, mas ela enrolou, e assim, e eu falei, não, eu ganhava uma bolsa, né, então eu falei, não, tô aqui guardando dinheiro pra você vir e tal, enrolou, e ela também guardando lá. Quando eu voltei do intercâmbio, que eu usei o dinheiro pra trocar de carro, pra dar entrada no carro. Prioridades. Mas é de medo, sabe? Sim. Então, quando eu morei na Argentina, eu comprei a passagem pra ela, já tava trabalhando e tal, falei assim, você vem. Mas eu não falo o idioma, não falo espanhol. Não interessa, você vem. E ela entrou no avião. Eu acho que foi a primeira vez, se eu não me engano, que ela entrou no avião internacional, com certeza. Sozinha, com 55 anos. Eu deixei uma carta para ela em espanhol. Falei assim, olha, você vai apresentar isso aqui na imigração. E foi. E eu ia trabalhar durante o dia e ela ficava sozinha no apartamento em que eu tava. Eu só dava assim, aqui é o parque tal, aqui é tal coisa. E ela saiu andar sozinha, voltou. Ela achou, e minha mãe, acho que eu puxei muito dela, né? Ela chegava assim em casa, olha, eu comprei uma empanada por, sei lá, R$1, assim, como se fosse aí onde você encontrou uma empanada de R$1? Eu trouxe uma pra vocês. E comi, era deliciosa. Eu falei, gente, agora eu já tô entendendo onde é que eu aprendi a caçar as coisas low cost, né? E agora na Colômbia também, eu comprei pra ela. Ela foi o ano passado me visitar. Ano que vem ela vai novamente. Na verdade, esse ano já, né, 2024, ela vai novamente. E olha que bonito, assim, eu agora vim visitá-la e ela está no Duolingo, estudando espanhol. Olha só. Que fofa! Sim, maravilhosa. Eu olhei assim, outro dia cheguei na casa dela e aquele o barulhinho do Duolingo. E ela, não há outra possibilidade. E eu, ai meu Deus do céu. Que emoção. Você inspirou a sua mãe. Então, essa não é a melhor tem coisa, idade, sabe? Não tem limite. E isso vai, assim, de todas as idades. A minha avó também, com quase 80 anos, ela falou assim, eu não vou morrer sem subir num avião. E foi que foi. Tá vendo? E foram pro Rio de Janeiro.
também, assim, super, né, a emoção pra ela, de ela queria conhecer o Cristo, Pão de Açúcar, aquela coisa toda. E ela pôde viajar, então, assim, não é pra todo mundo, por que não? Né? Então, tem que E ser, né? essa questão, né, de E idade os mais também. velhos ainda têm essa barreira, assim, sabe? Eu acho de... Não é Sim. pra mim. Sim. Mas quando você vai mostrando e vai facilitando Mostrando que pode ser, que é existe, possível, né? que olha, é só planejar, é isso. Acontece. Minha mãe hoje tem um amor por viajar também. Então, Que delícia. e ela viaja sozinha também, né? Tá, o meu irmão, somos dois, né? Tem só nós dois, eu e ele. E ele mora fora do Brasil há muitos anos. Uns anos atrás ele estava morando em Singapura. E minha mãe foi visitá-lo. Só que, gente, Brasil e Singapura. Era uma jornada. E ela, assim, fala o inglês dela. É muito divertido. E aí, quando ela foi até Singapura, ela foi sozinha também. Tinha uma escala, acho que de 11 horas em Doha. Eu não sei nem onde fica. A gente fez um PowerPoint pra ela. Mãe, olha, você vai sair do avião, você vira à esquerda, você vai até aqui, você vai ali. E ela foi até Doha, não perdeu o voo, fez direitinho, a gente fez todo um guia. Depois ela foi, e assim, quando meu irmão começou a viajar, que ele começou a puxá-la, nossa, ela fez um monte de viagens. Ela já conhece tantos lugares e foi assim, acho que bem perto dos 60 que ela começou a fazer esse monte de viagens. Mas assim, ó, do Havaí até Camboja, sabe? Tô tentando chegar no lugar dela. Sem fio, tô tentando chegar no nível dela, porque ela tá... Mas é isso, é uma inspiração tão gostosa, né? Quebra padrões, assim, e mostra que, de verdade, mulheres podem, pessoas pretas podem, pessoas 50 a mais podem também. Agora, eu queria entender um pouco de vocês, igual a gente falou um pouco sobre isso já, né? Que quando a gente tava no começo, era muito folder, né? Era muito recorte de jornal. Quando eu fui trabalhar no navio, foi minha mãe que achou pra mim num recorte de jornal. Filha, olha o que eu achei aqui, estão contratando. E foi, assim, nem sei como eles deixaram, gente, mas eu fui. Agora hoje não, né? Rede social tá aí, muito mais fácil. Influenciadores estão aí. Hoje em dia tem muita gente que ainda ganha para ir viajar para poder fazer merchan naquele lugar, fazer um lead. Alô, eu posso ser essa pessoa se vocês quiserem. Convida em 3. Podemos ir juntas, inclusive. Né? A gente faz a hashtag tudo. Como vocês veem que hoje, nessa trajetória aí de vocês, desde quando vocês começaram lá no Canadá, em Porto Seguro, até hoje, o quanto não pode facilitar e vocês verem assim, puxa, existem outras pessoas que fazem isso que eu gostaria de fazer e existem caminhos, né? Eu acho que a troca hoje é muito maior. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, Las Vegas, na época, né, o meu coordenador e o meu gerente, igual você, há muito tempo já tinham ido, já conheciam de cima e embaixo, então me deram muitas dicas. Então foi ali, ó, eu lembro, eu tenho até hoje um caderninho com todas as anotações de roteiro que eles me passaram. Então veio a primeira viagem lá para Ilha Grande, também foi um amigo que já tinha viajado e deu ali a dica, né? Aí agora na última viagem que eu fiz esse ano para a Europa, que foi uma Eurotrip, já foi uma outra amiga minha, uma mulher preta, a Ana Paula, que também já tinha viajado muito. E nós tivemos uma troca de roteiro, porque eu fui primeiro... Tá, só vou te falar, só um minuto. Fala Eurotour. Eurotour? Gente, Eurotour, a minha turnê na Europa. Não, vamos valorizar. Na Eurotour, o quê? Então, nessa minha última viagem, que foi uma Eurotour... Gente, foi sensacional, porque eu fiz uma troca com uma outra mulher preta. Então, ela me trouxe um pouco do que ela já tinha viajado, né, que é a Ana Paula. E eu ia em um momento
e depois ela ia, em outro momento, ia fazer um roteiro muito parecido que o meu. Então, o que eu vivi de lugares que ela ainda não conhecia, eu consegui já passar para ela e aí ela modelou ali o roteiro dela. Então, hoje a gente consegue, né? E eu estar, assim, em um meio de mulheres pretas viajadas, para mim é sensacional. É muito maravilhoso, Eu não me né? sinto só, sabe? Eu falo, foi capaz para mim, foi capaz para você, foi capaz para Ana, então é capaz para as outras. E eu acho que essa é a intenção. Quando nós conversamos e você falou, nossa, trabalhei em um cruzeiro. Eu falei, meu Deus. Porque eu sempre me achei muito única. Eu fiz o meu primeiro cruzeiro há 2 anos atrás, junto com a minha irmã, do meio, que veio dela. Vamos fazer um cruzeiro? Eu falei, sempre quis. Mas como assim? Aí ela falou assim, vou sair de férias, tem esse cruzeiro aqui, eu já pesquisei o preço, é só ir lá fechar. Você consegue? Eu falei, mas isso é daqui 3 dias. Nossa. Eu falei, calma, eu preciso ver no trabalho. E aí tinha um banco de horas, consegui agilizar no trabalho e peguei um mini cruzeiro, 4 dias. Mas nós fizemos o nosso primeiro cruzeiro juntas. Esse ano ela já foi, agora, o mês passado, de férias, para o segundo cruzeiro dela. E foi o maior cruzeiro que parou na Bahia brasileira. E ela falou, eu vou sozinha, vamos comigo? Eu falei, não consigo. Falei, gastei lá na Eurotour toda a minha grana. Então, esse ano, viagem 0 para mim. E mesmo assim, ela foi. Então, assim, você pega na mão, vai, e depois a pessoa aprende o caminho. Isso é importante, segue. né? Isso é muito importante, porque quando você vai com um mínimo de informação, quando você vai com o beabá, nossa, você É já muito mais fácil. te salva de muitas roubadas, né? Mas de muitas mesmo. E hoje em dia a gente tá numa era tecnológica que, gente, por favor. E fora que a gente, pelo menos pessoas pretas, o que eu mais vi durante toda a pesquisa que eu fiz, é muito assédio na Europa. Você sofre muito racismo. Vai ser muito difícil. Mulher brasileira, mulher latina. Já Vou colocar traz. dessa forma, porque quando a gente está fora do Brasil, muda um pouco essa... Aqui no Brasil, eu, dia sim, outro também, tenho que explicar por que eu sou uma mulher negra. Fora do Brasil, eu não preciso. Nunca precisei. Já tá... As pessoas me colocam automaticamente nesse lugar sem ter que explicar a minha ancestralidade. E aí, não é só as mulheres negras brasileiras, são todas as mulheres brasileiras, assim como são todas as mulheres latinas, Sim. né? Quando a gente está fora do Brasil, a gente passa por muitas dessas situações de constrangimento, de assédio, de violência. A gente é muito facilmente rotulada, né? Mulher brasileira ou mulher latina andando pela Europa, já vem aquele rótulo que a gente sabe bem qual é, né? E que é uma infelicidade. Como fazer para se desvencilhar desse tipo de situação? Lu, o que você acha? Queria ouvir a experiência das duas, porque vocês têm, obviamente, perfis diferentes, então muitas vezes o que funciona para uma não funciona para outra. Eu me lembro, não sei se tão linkado a isso, mas me lembro muito bem quando no intercâmbio tem uma história que ficou muito marcada, que aconteceu com uma amiga enquanto eu estava lá. Durante uma aula, ela entrou na sala e estavam 2 meninas falando em inglês e falando mal dela. Esses comentários, né? Ela era uma menina super bonita, aquele, né? Quadrilzão, cinturinha, o típico padrão brasileiro, que, né, é colocado lá fora. E ela, obviamente, entendeu tudo que as meninas estavam falando e ela chegou perto das meninas e começou a ofendê-las em português. E as meninas olharam, assim, pra cara dela. E aí ela respondeu em inglês: vocês não me entenderam, né? Ah, que pena, porque vocês não falam o meu idioma. Eu falo de vocês e eu entendi. Agora, quem é o inferior? Porque existe essa visão de que o latino é o pobre, o latino é o desinformado, é o
pouco intelectual. E eu acho que a gente pode se colocar justamente nessa posição de mostrar que não. Quantas pessoas hoje, quantas mulheres, homens brasileiros, negros, brancos, estão trabalhando na Europa, nos Estados Unidos, não com subempregos, como era colocado anteriormente. Estão trabalhando em grandes empresas, em cargos de liderança. Então, a gente precisa demonstrar que não é assim. E esse empoderamento de falar assim, eu vou sozinha mesmo. Lá na Colômbia, eu passeio muito sozinha, né? Porque, apesar de eu ser casada, o meu marido continua trabalhando e morando no Brasil. Ele vai a cada período para lá. Então, quando ele não tá, eu continuo passeando, fazendo as minhas coisas e me colocando nessa posição de que sim, a gente pode e vai acontecer? Vai acontecer, né? Não seremos hipócritas aqui de falar que não. Sim, acontece. Essa questão do idioma é um ponto que as pessoas percebem o sotaque, que você não é dali, e já tem, né, essa percepção de que, sei lá, não tão nesse sentido, mas às vezes sim, de que você tá ali buscando algo diferente do só viajar e passear, mas é mostrar que não. Eu acho que quanto mais gente for vista nessa posição de que não, as coisas mudam. Então também o ensinar a cultura para outra cultura, né? Porque quando você chega fora, novamente no Canadá, nós éramos um grupo de 10 brasileiros, né, que éramos amigos ali, que estávamos na mesma universidade, e o Brasil não tem um rótulo, né? Eu lembro que eu, branca, cabelo escuro, tinha uma loira, olho claro, uma negra, cabelo black, uma negra, cabelo liso, quadril largo, outra magrinha, outra mais gordinha. Os meninos também, é a mesma coisa. Então as pessoas olhavam pra gente e falavam assim, ah, de onde você é? Não, sou do Brasil. E você? Sou do Brasil. E olhavam assim, como assim? Vocês dois são do Brasil? Senta aqui que eu vou te explicar. Exatamente. Então acho que a gente também tem não esse papel, mas a gente acaba levando isso quando a gente vai viajar. E quantos ambientes, assim, acho que você viajando sozinha, mas ainda em hostel, que você conhece gente de tudo quanto é lado, e você vê que essas pessoas estão viajando, fazendo a mesma coisa que você, e são pessoas como nós, e estão vivendo ali o momento deles da mesma forma que nós também. Então, eu acho que quando a gente se liberta dos rótulos que a gente mesmo põe nas outras pessoas, a gente muda a nossa percepção em todos os sentidos, né? Sim. Eu acho incrível. E você, tá? Como que você consegue, ou o que você faz para se desvencilhar desses perrengues, assim, desejados quando a gente fala de mulheres sozinhas fora do Brasil? Primeiro, assim, me munir de informação, sabe? De colher essa informação de quem já foi e me preparar. Então, assim, quando eu fui pros Estados Unidos, uma amiga minha, que a irmã dela mora em Miami, ela vai todo ano viajar e visitar a irmã. Ela falou, tá, pra você não ter problema na imigração, né? Na época eu já tinha um relacionamento. Ela falou assim, fala que você é noiva. Por quê? Porque eles vão ver que você é brasileira. Eles já vão trazer isso, né? Tanto que na época, né, ainda meu namorado, ele quis, de última hora, ali correr com passagem para ir comigo. Ele tava com receio de que eu fosse sozinha. E eu falei para ele, não, eu planejei essa viagem para ir com amigas. Essas amigas, no meio tempo, foram não conseguindo dar sequência no plano que a gente tinha feito, de tirar passaporte, de conseguir férias. E eu falei, não, eu vou sozinha. Eu falei, não precisa correr, você nem vai conseguir tirar passaporte, tirar visto, tudo assim, de última hora. Eu falei, eu tô preparada.
Então, eu fui ali muito preparada, né? Então, na época, eu estava começando a estudar o inglês, então, eu tive 2 professores, eles eram nativos, um da Jamaica e eu acho que eram os 2 da Jamaica. Um me preparava para tudo que eu fosse fazer de questão de passeio, de imigração, do que eles podem te perguntar, como você tem que responder em inglês, o que você precisa responder, a forma, e o outro na gramática ali, no maçante ali, que é o mais difícil. Tudo para que eu tivesse uma ida mais leve. Que eu conseguisse preparar. Tanto que essa minha amiga, que vai todo ano para Miami, ela falou, tá, você conhece um lugar que eu que vou todo ano, não conheço. Porque eu me preparei. Isso falam na Colômbia. Falam, se você tá aqui, você já conhece mais do que a gente que é colombiano. Porque a gente busca informação. Busca informação. A gente faz esse preparo. Tem curiosidade. A gente vai com aquele pensamento de que, poxa, eu tô aqui, eu não sei quando isso vai... Quando eu vou poder ir novamente, quando eu vou ter essa oportunidade de novo. A gente não acorda aqui em São Paulo e fala, então hoje, deixa eu ver, eu brinco. Vou fazer um passeio turístico. É muito raro. Eu faço. Mas é que você não mora aqui. Não, mas é muito raro. Isso acho que foi algo que também despertou essa questão de conhecer, de viajar no meu marido, porque ele é de São Paulo. Sim. Quando nós começamos a namorar, eu... talvez por isso, né? Por não ser daqui, sou do interior, então a gente ficava todo final de semana, eu já vinha, hoje a gente vai lá no Pico do Jaraguá. Ele, que preguiça. Hoje a gente vai no museu, não sei o quê, e andar na Paulista. Ele, tá bom. E aí ele foi pegando gosto. Começava a aparecer um feriado, vamos ali na... sei lá, nossa, me fugiram os nomes agora. Mas assim, no interior de Minas. Vamos pra não sei aonde. A gente ia pra praia com a família dele, ele sempre, a vida inteira, pra mesma praia, com o mesmo grupo de amigos. Você começa a mudar os lugares, e aí a gente começa assim, de tipo... Eu falei, não, vamos fazer um tour e ao invés da gente ficar naquela praia que eles sempre ficam, a gente deixa eles lá, pega o carro, a louca do rolê, né? Pega o carro, volta... E aí, agora eu me lembrei até de uma história engraçada sobre isso. Pega o carro e a gente vai conhecendo todas as praias. E assim foi. E assim, isso até já fazendo gancho, pra também mostrar que não é tudo as mil maravilhas, né? Sempre tem os perrengues, né? Claro. E aqui, do lado, a gente não tá falando de internacional nem nada. Eu reservei as pousadas, então como a gente ia fazer uma parada em cada praia, era um dia em cada lugar. Foi nesse recesso de final de ano. E eu tinha reservado uma pousada que tinha um determinado nome, já não me lembro. Mas eu reservei, na minha cabeça era em Boracéia, por ali. Era um lugar super bonitinho, olhei no Google, não sei o que, pesquisei. Chegamos no endereço. Não existia a minha reserva pelo Booking. Olhei e falei, não, minha reserva tá aqui. Ela, moça, essa pousada é lá em Bertioga. E a gente já tinha andado tudo, voltamos. Falei, a gente não tem onde dormir, tudo lotado nessa época do ano. Voltamos até Bertioga, chegando lá. A pousada era tão ruim. E assim, eu sou zero frescura pra essas coisas, mas era tão ruim. A gente olhou um pra cara do outro e falou assim, vamos encher a cara? Vamos. A gente saiu pra beber num bar, pra voltar, assim, cansado e conseguir dormir sem pensar. Gente, chegou na hora dos perrengues, então... Meu Deus do céu! Como você falou, a gente acaba influenciando até os nossos parceiros, né? O meu, Sim. Ele não gostava de viajar. Ele falava assim, mas por que vai gastar dinheiro com isso? Eu falei, porque a gente precisa viver, criar momentos, criar lembranças, né? Eu falei, tá, então vamos começar devagarzinho. Então, nós começamos no Rio de Janeiro. Então, esse foi o primeiro ano que nós não fomos pro Rio. Em 5 anos que nós estamos juntos. Mas nós sempre vamos. Eu sou a louca do roteiro. Ele já foi muito tempo do meio de produção.
Então, ele fazia o roteiro do samba, que ele conhecia tudo no Rio de Janeiro, e eu fazia o roteiro turístico. Então era assim, acorda de manhã, vamos no Parque Lage, vamos ali no Forte de Copacabana, vamos no Cristo, vamos não sei aonde, né? Volta à praia à noite, vamos pro teu samba. Então a gente agradava os dois lados. Isso é tão importante. E aí, a primeira vez que eu fiz o cruzeiro com a minha irmã, e eu voltei. É sensacional, um cruzeiro é isso. E você que bebe, você ia se acabar, porque você pega o pacote. E eu falei tanto, que ele falou assim, ano que vem nós vamos. E aí, o ano passado, nós fomos nós dois pro cruzeiro. E ele já falou, esse ano não deu, por conta de questões de saúde, mas ele já falou, o ano que vem nós vamos pro cruzeiro de novo. E eu falei, era só isso que eu precisava. E nesse meio tempo, eu já consegui convencer ele de fazer uma viagem no Nordeste. Então a gente saiu de Recife, veio descendo de carro até ali no Alagoas. Vamos conversar sobre isso depois. Eu tenho um planejamento. E viemos parando, sabe? Então, saímos de Recife, paramos em Maragogi. Aí em Maragogi fomos descendo e fomos indo até chegar lá na Alagoas. Aí ficamos numa praia onde ele já conhecia. Então, assim, a gente vai levando, né? Essa inspiração para as pessoas e mostrando o quanto que é possível se viajar. É só fazer um bom planejamento. Eu acho que é planejamento financeiro. Sim. Acho que é buscar informação dos lugares onde a gente tem vontade de ir. Informação estruturada. E também, gente, ser um pouquinho safo, né? Se vê, troca de mala no aeroporto. Sim. É uma informação não dada que virou ali, daí deu ruim no fim das contas. Então, assim, a gente tem que ficar esperto e saber. E levar, né? Essa sua experiência também é muito importante, porque acaba alertando. Exato, o outro. contar. Hoje em dia a gente vê muito caso de mulheres negras que são vítimas de racismo e não tem vergonha de expor. Sim. Não é um orgulho, não é uma alegria. Mas enquanto se a gente não fala, a gente não consegue mitigar, a gente não consegue fazer com que as pessoas mudem esse setor. Quando a gente tem um amigo próximo, né, que fala bastante sobre afroturismo. Então, ter esse entendimento, a gente vê que as pessoas que trabalham nessa área precisam também fazer uma reciclagem de comportamento, de visão. Pessoas que, assim, precisam ter o tato para lidar com os turistas, com quem está chegando ali. Acho que é uma série de coisas que fazem com que a gente reverta esse quadro de que viajar é para poucos, de que viajar é caro. Eu estava buscando alguns dados antes da gente vir falar e eu li que apenas 4,5% da população nacional fazem viagens internacionais. Perdão. E não tem ainda o recorte de quais são a trabalho, quais são a lazer. A gente ainda vê, né? Tem bastante gente viajando, mas ainda é muito pouco. Ainda é pouco demais. As pessoas precisam saber que existe um mundo lá fora e que existem possibilidades. Acho e que é para todos. Né? Possibilidade. Porque também não adianta você achar que existem diferentes tipos de viagens. Então, realmente, se você vai naquela posição, voltando no exemplo que eu dei da minha família, como a gente viajava uma vez por ano, chegava na praia e era aquela coisa, no nosso modelo, era aquela coisa de ostentação, entre aspas, porque a gente tava ali na praia, eu quero uma porção de camarão, custa R$100, tudo bem. Quando que a gente vai ter isso de novo? Só ano que vem, então paga. Então, quando você já se coloca naquela posição, comigo é ao contrário, até assim, existem pessoas do meu círculo familiar e de amigos que eu não gosto de viajar junto, porque tem outro estilo de viagem. E aí, até vem esse estigma de que assim, você é mão de vaca. Falei, não, querido, acontece que se eu gastar
milhas de reais em uma viagem, eu só vou fazer uma viagem. Essa única viagem eu multiplico em outras. Exatamente. Tá tudo bem se você falar, não, eu vou fazer uma viagem de aceitação, tudo bem. Faça. Exatamente. Mas aí é você se planejou, você se planejou. Mas é você ter essa percepção de que, ok, se você quer, se você hoje não tem tanto poder aquisitivo para fazer tantas viagens nesse formato, é isso. Ou você vai fazer menos viagens nesse formato mais esbanjador, vamos colocar assim, ou você vai fazer mais viagens num formato um pouco mais tranquilo. Então, assim, eu vou pro Nordeste. A pessoa já pensa, resort. A maioria das pessoas, não, Nordeste, resort. Não, até falei, eu quero depois umas dicas, porque eu estou indo pra lá daqui a pouquinho. E é isso, assim, existem pousadinhas, existem Airbnb, existem, como chama aquele outro que... Booking. Não, é um que você coloca, me fugiu o nome, eu vou lembrar depois, que você... Tem uns até que você nem paga, que tem pessoas você faz que a colocam troca ali, você cuida da minha planta, você cuida do meu pet, Exato. E você pode ficar aqui na estadia no demais para mim, gente. Minha casa. Então, eu falo assim, eu fui nisso em um momento da minha vida, agora, já, né, pelo trabalho, isso já estou numa posição que eu não preciso, mas chegou num momento que eu, ok, vou economizar desse lado pra poder fazer outra coisa. Mas é que olha que coisa, né? Como são perfis diferentes. Demais para mim. Eu não vou viajar pra cuidar de nada de outra pessoa. Eu quero só descansar. Eu quero... É curioso, quando a gente viaja, eu tive férias, eu, marido, 2 filhas, cachorro. Sim. Por mim, eu iria para onde o copo tem asas e vai direto da mesa para a pia. Porque eu vou, Airbnb e tudo mais, lógico, não tem problema nenhum com isso. Mas não fugir da rotina diária de cuidados domésticos faz parte do desejo de férias de mãe, eu acho. Justamente se entender. Entender quem você é, o descanso o que é importante para você. O que é importante para você, porque, né, eu tava falando no começo, para mim, ter uma trilha numa viagem, ter uma coisa assim, é aquele momento com a natureza que eu vou andar, e na maioria das minhas viagens eu vou com meu marido, mas ali é cada um na sua, pensando, brisando, olhando o passarinho, ou a árvore mexendo, e tanto que assim, tem viagens e viagens. A gente fez uma viagem pra Chapada Diamantina, saímos de São Paulo no dia 25 de madrugada. Quem quer viajar no dia 25 de madrugada? Ninguém. Quanto a gente pagou nessa passagem? Baratíssimo. Então também você precisa ir meio na contramão do que as pessoas estão indo para conseguir economizar. Existem alguns truques, né? Existem. Tem a gente foi nesse lugar e eu lembro que assim, eu vinha de um período muito estressante no trabalho. Questão de ansiedade, não conseguia descansar e tal. E eu fui com aquela coisa, eu vou descansar nessa viagem. Eu falei pra ele, eu tenho uma meta. Eu vou dormir em cada cachoeira que a gente chegar. E ele tirou foto em todas as cachoeiras. Eu tenho foto, dormindo eu tirava um cochilo. Eu chegava e eu falava, estou em paz. E eu tirava um cochilo em cada uma das cachoeiras. Depois de ter andado horas para chegar naquela cachoeira. Que delícia a gente ter aquilo que a gente planeja respeitado, né? O nosso. Eu gostaria de fazer, e tá feito. Eu faço sempre os meus roteiros, né? Então, para Eurotour, o roteiro foi... Você viu como já esse nome caiu com uma luva. Sim, lá eu fiz um roteiro para praticar ponto turístico mesmo. Paris, Torre Eiffel, Louvre, Roma, Coliseu, Então, eu fiz e eu faço sempre isso. Faço todo o meu roteiro, quantos dias eu vou ficar em cada lugar, onde eu vou ficar, vejo no Google Maps. Daqui eu consigo sair daqui pra cá. Gente, eu andava em torno de 15 a 18 km por dia. Eu acho que
essa viagem, eu emagreci 4 quilos. Eu nunca saí de férias e voltei mais magra. Normalmente você sempre volta com sobrepeso porque você come coisas. Se permite ter experiência de culinária, que é algo que eu também faço muito. Então, Itália, gente. E eu me recusei, tá? Cada país que eu passei, eu me recusei a comer uma massa fora da Itália. Eu falei, eu vou pra Itália, se eu quero comer massa, eu vou comer massa na Itália. Croissant. Não vou comer croissant. Não vou comer croissant na Holanda. Por mais que ela tenha. Eu falei, vou comer o croissant só. E eu peguei pratos típicos de cada país. E eu falei, eu vou comer, eu vou me permitir ter essa experiência. Mas tudo ali, tudo muito planejadinho. E assim, hoje, às vezes eu tô ali assistindo uma série, eu tô assistindo um filme. Essa semana mesmo eu tava assistindo uma série que foi filmada em Veneza. Então, cada lugarzinho, eu falava assim... eu adoro ver filmes e séries de lugares onde eu já fui. E eu falei, gente, eu já fui. Então, Lupin, que é em Paris. Eu passei ali, eu fiz isso, sabe? E não é que me traz, assim, um acalento, mas me traz aquela coisa, assim... Você alcançou mais um sonho. Sim, você conquistou mais um planejamento que você fez. Sim. Essa minha viagem, ela estava para 2024 agora. Eu fiz em 2023. E foi depois também de um baque, né? Então, assim, meu namorado teve um AVC no começo do ano. Eu me lembro. Eu vim numa pressão de 15 horas em hospital, 40 dias ele internado, eu trabalhando no hospital. Cheguei a ter crises de ansiedade 3 nesse período. E aí eu falei, não, eu preciso me desligar. Eu preciso ali ter o meu momento, né? Ali. E o meu momento foi o quê? Gente, foi 20 dias. Em 20 dias eu montei um roteiro. Mas eu já vinha num planejamento para agora, 24, então eu já tinha um dinheirinho ali. A minha intenção era o quê? Eu vou voltar sem nenhum gasto, com nada. Eu fui com gasto de passagem e de hospedagem. Voltei com esse gasto. Mas o custear lá, a alimentação, os passeios, tudo que eu queria, eu já tinha. Já estava ali guardadinho. Já estava ali reservado para aquilo. Ainda voltei com uma graninha ali que eu falei, você superou. Tá ali guardadinho, rendendo o dinheiro. Mas assim, é uma experiência que você vive e que vai morrer com você. Isso eu falo muito. Podem me tirar tudo, mas o que eu vivi em cada viagem, em cada país que eu fui, que eu visitei, sabe? Ninguém vai poder. Leva com você. Ninguém vai poder tirar de mim. E eu acho que é algo que você precisa levar para as pessoas. Viaje porque vai te engrandecer como pessoa, vai mostrar o quanto você é capaz. E o que eu falo, mesmo lá fora eles nos rotulam, mas aqui a gente também tem. Quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, me perguntaram, por que você não vai para um lugar só? Por que você tem que ir para 5 lugares diferentes se você não tem nem a língua fluente? Mas é aquilo, né, tá? A gente olha no outro, aquilo que a gente gostaria, mas que a gente não se permite por uma série de outros motivos, que é individual de cada um, e ao invés, a gente tem muita dificuldade de falar, que bom, eu tô feliz por você. Sim, e tem a questão gente do tem limite, o nosso natural é falar, nossa, mas por quê? É julgar, a né? pessoa te limitar. Sim, claro. E foi o que eu ouvi. Você não tem um inglês fluente. Eu falei assim, eu sei falar number 1. Fome eu não vou passar. Hoje em dia encontrar o McDonald's. Né? Tem o aplicativo, sim, vocês já viram? Sim. Ó, dica pra quem não sabe. Tem um aplicativo que você... só vou pesquisar o nome, depois a gente põe na descrição. Faz uma tradução simultânea. Exatamente. Sim. Não é o Google Tradutor, é algo mais usado pra viagem, que você fala. Que você fala e ele já traduz na outra língua. Isso é muito fácil. Vamos falar um pouquinho de dicas. Isso é muito fácil, né? Porque traz uma segurança. Google Maps. Sim. Gente... Waze ajuda demais. Olha a gente fazendo um monte de merchan aqui, gente. Eu fui de carro pro Canyon. Então imagina. E aí o que eu falo que pra nós, mulheres pretas, é muito pesado. Gente, eu aluguei um Mustang
Um Mustang vermelho. Porque na época o meu coordenador falou assim, você dirige. Lá tem algumas rotas que você não precisa, não tem velocidade, você só vai. Você vai alugar um carro? Eu falei, vou, mas, né... E aí ele falou assim, olha, pesquisa valores e se permita. E eu me permiti alugar um carro conversível, vermelho, um carrão, e eu tirei uma foto e mandei no grupo. E teve uma pessoa que virou e falou assim pra mim, é muito fácil encostar em qualquer carro. Nossa. E tirar foto. E aí eu, né, sendo a leonina que sou, fiz um vídeo entrando, dirigindo, abrindo capota, em cima do banco, assim, do carro, braços abertos, assim, tá vendo? Eu consigo, eu tenho essa condição, né? Não é o que você vai me dizer que vai me limitar. Então, assim, e me arrependi muito, porque de Miami para Orlando, eu com receio, não aluguei um carro. E eu fui de ônibus. Então... E ia tranquilamente, porque aluguei um Mustang em Las Vegas. Eu rodando lá pelas principais, fui até o Canyon, sozinha, sem ninguém ali. Eu, o Waze, e fui. E o Mustang. E o Mustang vermelho. Nome de livro, Eu, Waze e o Mustang. E foi uma experiência ali, assim... libertadora, sabe, para mostrar que sim, eu sou uma mulher preta, sozinha, e eu consigo, e eu posso me permitir. Não é fácil. A gente tá falando isso aqui, gente, de uma maneira tão acessível, mas não é fácil. Não é de um dia pra noite, né? Sim. Mas não é impossível. Acho que é essa a mensagem que a gente quer deixar, né? Que não é impossível. A gente tem a grande maioria, né? A gente tem vários Brasis, mas a grande maioria das pessoas ainda pensa que, putz, é melhor não, vai no trabalho, não, tô aqui, não, a gente já tá aqui, melhor ficar por aqui. E se acontecer isso e aquilo, pois e outro. E pauta no, enfim, ou sequer nem pensa, né, sobre isso. Mas você poder ter a possibilidade de ver o resultado do seu trabalho, te trazer um prazer desses, uma recompensa dessas para você, para sua família, ou para a pessoa com quem você tá, para as pessoas que você ama, ou só para você, não tem problema nenhum. Não tem nada que seja mais gostoso, né? Acho que é isso. Existem perrengues. Se a gente fizer um episódio só de perrengues, vai longe. Nossa, vai longe. Mas acho que é esse o recado, né? Se permitir. Exato. Se permita, porque nem tudo que você ouve, você vai vivenciar. Eu passei por 2 experiências. Uma na Itália, e que foi muito parecida com uma na França também, e que me tocou muito. Porque eu ali no celular falando com meu namorado, e uma mulher preta parou para me oferecer. E aí eu falei para ela que, né, uma pulseira, e eu falei, não, muito obrigada, né, e eu estava falando, né, no celular, e aí ela virou para mim e falou assim, quem é? Aí eu falei, é meu namorado. E aí ela acenou, oi, tudo bem? Aí eu falei para ela, não, é porque ele tá doente, né, então eu sempre falo com ele. E terminei de falar com ele, ela ficou aguardando ali do lado. E ela me perguntou de onde eu era. Eu falei, Brasil. E ela virou para mim e colocou o braço dela do lado do meu e falou, somos irmãs de África. Aquilo, sabe, me tocou muito forte. Porque eu já tinha falado para ela que eu não iria comprar o produto, mas ela esperou para poder saber de onde eu era. Ubuntu fala mais alto. Fala. E eu falei assim, a nossa conexão nos traz. E aí ela falou assim, eu tenho família no Brasil. Olha. Em São Paulo, em tal lugar. E aí eu falei para ela, olha, me desculpa, mas eu não vou poder comprar. Aí ela falou assim, não compra, presente. E ela colocou no meu braço uma pulseira. E aí eu falei pra ela, não, porque, né, é pra você, né, é o teu suspense. Aí ela falou, não. E aí ela abriu a bolsa e tirou uma outra e falou,
essa é pro namorado. E tinha um elefante, e o elefante para eles tem um significado muito, muito importante. Ela falou, essa é pro namorado, vai ficar tudo bem. E foi embora. E a mesma experiência eu tive na França, também com outro africano. E ele também tentou vender, eu não falei que não iria comprar. E ele me entregou um elefantezinho. Tenho ele ali guardado com muito carinho. E ele também veio. Somos uma família. E ali eu falei, sim, nós somos uma família, não importa onde eu vou. Né? No hemisfério que eu vá, eu sempre vou ter alguém que é parte de mim, né? E o pessoal fala muito sobre essa questão de... eu vi muito. Nossa, francês é péssimo. Francês não ajuda. Eles são mais arrogantes. Gente, eu não vivi isso. Eu encontrei no meu primeiro dia uma francesa no metrô. Que o meu maior medo era se perder. Porque todo mundo, você vai se perder no metrô. Você tem que tomar cuidado no metrô. Que no metrô. E eu fui com esse medo de metrô. E eu desci, precisava fazer uma baldeação e eu parei. 2 lados, e eu ali lendo, tentando achar qual era o caminho certo. Ela parou, bonjour. Bonjour. E aí, falei mais ou menos ali no meu inglês, e ela, hablas espanhol? Eu, sim, eu hablo. E aí veio no espanhol. Ela me levou até uma estação antes da que eu ia descer, ficou do meu lado, e quando ela desceu e falou, você vai descer na próxima. Ok, falei, feliz, não é nada daquilo. Fui lavar roupa, gente, porque 23 dias você precisa lavar roupa. Porque eu fui com uma mala de mão e uma mochila, sabe? Nada de grandes coisas. E aí eu passei na frente do hostel. Na rua tinha uma lavanderia, mas eu nunca lavei roupa na lavanderia. Gente, a gente tem máquina de lavar em casa. Lá não. Então, eu falei, e agora? Eu falei, não, passei um dia, não vi ninguém. Aí outro dia, ninguém. Falei, gente, mas eu preciso lavar essa roupa. Falei, amanhã eu vou chegar aqui 8 da manhã, eu vou sentar. A primeira pessoa que tiver, eu vou pedir ajuda para saber como que eu lavo minha roupa. Porque eu ainda tinha mais 15 dias ali para frente. E eu cheguei, tinha uma mulher e um rapaz. E aí eu vi ele entrando numa portinha. Falei, trabalha aqui. Entrou ali. E ele não falava inglês. Nossa. Ele não falava espanhol. Ele só falava francês. E eu falei, e agora? E ali, no nosso jeitinho, ele me ensinou como é que eu fazia para escolher o tamanho de máquina, para a quantidade de roupa que eu tinha, que era um volume grande, como que eu fazia para poder selecionar a máquina, onde eu colocava o sabão, quanto tablete de sabão era necessário para poder lavar a máquina. E aí eu perguntei para ele, para secar? E ali no português, e para secar, como que eu faço? E aí eu acho que ele entendeu, apontou, mostrou como é que fazia. E eu lavei a minha roupa, ele foi embora. E eu falei assim, não, gente, nem tudo o que falam em viagem vai ser a nossa experiência. Então a gente precisa se permitir, precisa viver a nossa viagem. Porque se a gente vai pela percepção dos outros somente, a gente se bloqueia demais, né? Sim. A gente se bloqueia demais. Acho que a gente sai daqui, com um monte de lições de dicas. A gente saiu com algumas dicas importantes, tipo, vai no contrafluxo. Espera um pouquinho, vai numa hora que ninguém quer ir. Coisas óbvias, que hoje, assim, podem ser óbvias em relação a férias, pra quem é CLT. Exato. A gente fala... Procura tirar férias fora das férias escolares. É que quando tem filho, não adianta. Um pouco, mas junta ali com um feriado e você tinha 5 dias, você vai conseguir fazer isso virar 10. Você estende, você começa a ter algumas jogadas para estender esses dias. A gente sabe que a gente tem ali, no meu caso já a política Colômbia é um pouco diferente, pior ou melhor, não sei, são 15 dias úteis de férias, mas mas eu posso tirar de um dia, então eu consigo estender ainda mais. Quebradinha, né? Exato, então você faz mini viagens, né? Mas estender isso, a gente sabe que a gente espera aqueles 5, 15, 10 dias, né, que agora dá pra quebrar. Coloca o seu budget de viagem
isso era algo que a gente sempre colocava, assim, E tem um negócio... de voltar... Não, imagina. De chegar no final do dia, quanto eu gastei hoje? Então, você tem um budget, o total do quanto você vai gastar, o seu orçamento, né? Uhum. O total que você vai gastar naquela viagem. Então, chegava no final do dia, hoje eu gastei quanto? Putz, gastei um pouquinho a mais. Amanhã é a menos. Eu pensava muito nisso. É a menos. Esse planejamento é muito É bom. importante. E tem um hábito que a gente não tem muito aqui no Brasil, que é assim, buscar... Poxa, eu tenho uma viagem para daqui a 2 anos, então, quando eu receber o meu rendimento, eu vou separar onde? Porque a gente sempre fala assim, não sobra para eu separar. Não, separa antes e depois você entra no mês, né? Paga as suas contas e tal, separa o seu dinheiro e depois vai ver. Porque aí você vê o dinheiro render. Na educação financeira que você comentou, exato. né? A gente nunca deve sempre buscar que o nosso custo fixo seja até 30% da nossa renda total. Que seria? Isso, mas de você buscar, se não dá para colocar em porcentagem, né, nessa porcentagem, mas ter aquele pouquinho que vai ser para o seu futuro a longo prazo e ter aquele pouquinho que vai ser para o seu lazer médio prazo, que pode ser essa viagem, pode ser um passeio. E acho que uma outra coisa importante pra gente deixar de dicas, já que a gente já tá caminhando pro encerramento, gente, é a gente entender a legislação dos lugares onde a gente está indo. Isso é fundamental, né? Meu irmão recentemente foi pra Arábia Saudita, quase foi preso. Ele saiu de Portugal e levou um vinho para um amigo. Quando ele chegou no aeroporto, foi recolhido. Quase foi preso. Então, é porque álcool é crime, né? Levar álcool para a Arábia Saudita é crime. Então, assim, até ele explicar... Sim, muito importante. Então, assim, saber a legislação. Desculpa, irmão. Tive que contar. Mas é pro bem da nação, olha só. Todo mundo não saber. Cometa. Então, assim, procurem saber as leis de onde você está indo, né? Acho que é isso, gente. E, sei lá, faça um livro dos perrengues, né, gente? Os perrengues acontecem. Quando a gente pode se permitir dar risada deles depois. Sempre tem um perrengue, gente. Exato. E aí, gente, eu partindo pro último momento aqui, que eu sempre gosto de trazer, eu nem sei se isso cabe muito no nosso tema de hoje, mas eu vou arriscar. Eu costumo sempre falar que a gente tem um momento Luther King aqui, né? Que quando a gente fala eu tive um sonho. E eu sempre busco, eu sempre chamo as pessoas que estão aqui na mesa para falar algum sonho que seja pertinente ao tema que a gente discutiu aqui hoje. Eu acho que o meu sonho, quando a gente fala de viagem... acho que é tão óbvio, né? A gente poder viajar o quanto mais, conhecer o máximo de lugares. Mas eu acho que eu iria um pouco além. Eu acho que a gente ter uma realidade de que viajar é possível, de que pessoas, mulheres pretas podem viajar, mas podem viajar sozinhas e podem viajar em segurança. Eu acho que essa é a fundamental, é a gente poder a gente poder transitar entre lugares em segurança, independente do gênero e de raça. Acho que isso realmente é muito importante e que a gente possa viver essa experiência no máximo. Então, assim, já tô planejando a minha de 2025. Uba. Se tudo der certo, África. Eu te dou dicas. Também Já? podemos trocar figurinhas Então, aí. já mandem todas as dicas possíveis, que eu já vou começar a movimentar, sabe? Fazer esse Destino planejamento. barato, hein? Fica a dica. Aí, ó. África do Sul. Então, assim, que aí é uma questão de me conectar também com a minha ancestralidade, mas também conhecer um outro continente. Já que eu já fui aqui para América do Sul, América do Norte, Europa. Agora vamos África. Maravilhosa. E Lu? Meu sonho é fazer um motorhome. Mas, enquanto isso não acontece,
que é outra coisa que eu acho que também não tem idade, eu acho que em algum momento a gente vai fazer isso, mas enquanto não acontece, eu acho que eu sem perceber, postando em rede social e tudo mais, existem sempre as piadinhas, né? Ai, blogueirinha, dane-se. Depois que eu comecei a perceber que alguém, que eu estava conseguindo tocar alguém quando alguém vinha, ai, me dá dica de tal lugar, me ajuda a planejar essa viagem, pessoas que não costumavam viajar. Então, depois que eu comecei a perceber que estava ajudando alguém de alguma forma, dane-se os comentários do blogueirinho. Você tornou ponto de inspiração. Exato. E, então, acho que isso enquanto o motorhome não é possível, conseguir seguir viajando do nosso jeitinho, né? Eu falo que eu sou viajante sem luxo. E agora com um cachorro, que o Espinho é nosso super companheiro de trilhas. Seguir viajando e seguir mostrando que é possível, que a gente consegue. É pra todo mundo. Uhum. É atingível. Exato. É isso, gente. Agradeço mais uma vez vocês estarem aqui. Gente, toda vez eu gravo isso. Eu vou conversando, de repente eu falo, nossa, não tô em casa. Mas a conversa se torna tão gostosa. Porque a conversa vai indo, a gente termina ali no bar. Exato. Gosto. Você viu aquele dia, né, do coletivo. Então. Aqui nunca, o tchau nunca é o final. Exato. É isso, gente. Eu agradeço mais uma vez. A mesa é de vocês, o microfone está sempre aberto, voltem quando quiserem. Acho que temos um programa e obrigada. Cá, muito obrigada pelo convite. Me sinto, assim, lisonjeada de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho das minhas experiências e de um tema, assim, que realmente eu sou viciada em viajar. Também, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por compartilhar esse espaço aqui comigo. Um tema que a gente gosta tanto, poder falar assim tão abertamente é sempre muito gostoso. Vamos trocar, né? Porque agora já temos destinos em comum, pretensões, então... Tá vendo, gente? É o que eu falei, o que essa mesa une, nada separa. Obrigada, gente, mais uma vez.